E vamos aqui a mais uma resolução de questão da prova da Petrobras para o cargo técnico de instrumentação do ano de 2023. Olha só, a prova que ocorreu agora em abril, no finalzinho de abril. Prova de instrumentação para o cargo, né, técnico de instrumentação, tendo como disciplina aqui para nós automação, falando sobre controlador P&D. Questão que diz o seguinte: no que se refere a controle de processos, julgue os itens seguintes. Item 76. Nos sistemas de controle de processo, o valor de determinada variável é constantemente medido e comparado a um valor de referência previamente estabelecido. 77. O acúmulo de erro em uma malha dispara o modo de controle integral de um controlador P&D. 78. Proporcional, invertido e definido são os modos básicos de controle de um controlador P&D. 79. Controladores P&D são sistemas de controle de malha aberta. 80. O modo de controle proporcional de um controlador P&D produz uma ação de controle proporcional à taxa de variação do erro. Tente você aqui responder como é a banca CESP que avaliou desta vez. Agora os itens são classificados entre verdadeiro e falso, né? Ou certo e errado. Pause o vídeo, tente você responder aqui, que em seguida eu venho aqui com a resposta e a resolução, né, do exercício. Muito bem, espero que tenha tentado responder aqui as afirmativas, né, as afirmações aqui, e vamos lá. Bom, no sistema de controle de processo, o valor de determinada variável é constantemente medido e comparado a um valor de referência previamente estabelecido. Bom, esta primeira aqui, a afirmativa, está se tratando, né, de um controle do tipo de sistema de malha fechada, né? Um sistema de malha fechada é um sistema onde é estabelecida uma relação de comparação entre a saída, né, PV, valor de processo, e a entrada de referência, né, set point, que é o nosso valor desejado, utilizando a diferença como meio de controle. Essa diferença, né, é denominado sistema de controle com realimentação. Bom, nada mais é, você já deve ter visto, que temos aqui uma entrada, né, vou chamar RDS, né, um clássico chamado de RDS, mas aqui pode ser qualquer letra, né? Temos aqui o nosso controlador, né? O famoso GDS. E a nossa saída. Vou chamar aqui S de S. Saída em função de S. E temos a nossa realimentação. Isso aqui é unitário, né? Quando não tem nada aqui, é 1. E o nosso erro, que fica aqui. Então, como que é o sistema de realimentação? Nada mais é do que vai ser o nosso erro, né? Erro de S. Vai ser o quê? Vai ser R de S menos S de S. R de S é o nosso set point e o S de S é o nosso process value, né? Valor de processo aqui. Então, set point e PV. Tá legal? É isso que é um sistema aí de malha fechada, bem rápido, relembrando para você, aluno, para você, aluna. Tá legal? Então, continuando aqui. Um clássico exemplo é o controle de temperatura de um tanque d'água, né? Onde a temperatura é controlada por meio de uma resistência, ligando-a e a desligando-a. Então, nada mais é do que um tanque. Temos aqui um tanque, então, né, um tanque de água. E nesse tanque aqui existe uma resistência. Essa resistência aqui vai ser 220 volts. Trifásico, né? Então, ou 220 monofásico, bifásico, não importa, 220. E como é que é feito esse controle, né? Esse controle, muitas das vezes, é utilizado aqui uma tecnologia nova só pulando aqui,
é uma tecnologia de contadora de estado sólido, né, ou relé de estado sólido, onde eles conseguem chavear aqui numa frequência extremamente elevada, né, aqui os seus contatos abertos. Então, ele vai chaveando esses contatos de uma maneira bem rápida, se ter um controle desta resistência. Isso aqui, né, se tratando aí por exemplo, de um sistema somente de on-off, né? Então a gente vai ligando e desligando isso aqui de uma maneira bem rápida, a fim de controlar aí a temperatura do nosso tanque, né? Caso esteja, digamos que aqui a temperatura de controle desejada, né, o nosso set point, seja igual a 100 graus, só que a água, né, o nosso PV, está em 25 graus. Então, em um controle proporcional, né, claramente a contadora K1 aqui ficaria fechada a ponto de quê? De fazer com que chegue muito próximo da temperatura de set point. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte. Então temos aqui em graus centígrados, né, graus Celsius, 0 a 100. Então, no começo, como a água está a 25 graus, né, então ela vai partir daqui, aqui é 25, então a água está nesta temperatura e vai começar a aquecer. Aqui vai fechar a contadora, né, não vai ficar ligando e desligando, até o ponto em que vai entrar, né, tem uma região aqui que se chama região de proporcionalidade, né, é uma região mais próxima, digamos que seja, sei lá, 70 graus. Quando chegar a 70 graus, ele entra na região de proporcionalidade e vai fazer com que o quê? K1 comece a trabalhar de forma mais proporcional. Ou seja, vai ficar ligando e desligando, vai ficar ligando e desligando, a fim de ficar bem próximo aqui do valor de set point. Claro que isso aqui é o ideal, né? Em controles proporcionais a gente sabe que esse valor aqui muitas das vezes dá um overshooting, né? Um sobressinal aqui. Mas para nível de entendimento, ela vai ficar bem próximo, que é o ideal, né? Ele vai ficar bem próximo aqui do nosso 100 graus. Isso aqui, né? Essa diferença aqui, esta diferença é denominada erro de estado estacionário, o nosso ESS, né? É diferente, né? Mais para frente a gente vai retomar aí esse conceito. É diferente de erro, né? Erro de estado estacionário é diferente de erro. Mais para frente a gente vai comentar novamente sobre isso, para que você fique aí faixa preta em sistemas de automação, né? Quando se trata aí de sistemas PID. Só vou apagar aqui para ganhar área de trabalho, né? E para não ficar poluído aqui o vídeo, né? As informações em cima aí dos slides. Muito bem. Efeito dos controladores. Regulador proporcional. Nesse tipo de regulador, a resposta M de S, né? Lembrando aqui, né? Nada mais é do que a saída do nosso controlador, né? Eu chamei de M de S, que é sinal de saída. Então, aqui é o nosso M de S. Aqui é o nosso... evita, né? Só porque a entrada eu queria colocar E, né? Mas E mais para o erro de S. E, geralmente, vou colocar I de input, I de S. Então, entrada, erro, saída. Tá? Só relembrando aqui novamente para deixar reforçado. O regulador é proporcional ao erro existente, I de S. Entre o valor desejado e o valor medido, isto é, set point menos PV, logo o erro, né? Como calculado aqui, o erro nada mais é do que set point menos o process value.
Ou seja, né? Então, M de S vai ser o quê? Essa aqui é a função de transferência, né, de um controlador do tipo KP. Então, vai ser M de S. Opa! Vai ser M de S é igual a KP, por mais que aqui esteja só K, né, mas é KP, vezes o erro de S, que nada mais é, né, do que setPoint menos PV. Tá legal? Esse é o jeito que se calcula, né, que se tem aí a introdução, que se implementa um controlador do tipo proporcional. Observação: erro atuante, ou simplesmente erro, é diferente, né, de erro de estado estacionário ou erro residual. Então vamos lá, a gente tem dois tipos aí de erro, né, basicamente, que são importantes aqui para nós. A gente tem o erro o erro atuante nada mais é do que a diferença de setPoint e PV, ou seja, aqui é 0 e aqui é 100. Voltando aqui para a temperatura, tá? Aqui em função do tempo. Essa diferença, assim que eu iniciei o sistema, existe um erro, né? Afinal, eu digitei lá no nosso controlador ou na nossa IHM o valor de setPoint, eu digitei lá 100 graus. Só que a temperatura está em quê? 25. Essa diferença aqui é denominado o quê? Erro. Ou no livro do Ogata, né, ele chama isso aqui de erro atuante. Que é o erro aí do momento, é o erro de agora. Conforme vai ficando próximo aqui do nosso valor de setPoint, temos uma outra diferença, mas quando entra essa diferença de agora, é bem específica. É quando se está no tempo de regime permanente. Permanente. Pronto. Então, quando se entra nesse estado de regime permanente, tempo de regime permanente, a gente tem um outro erro. Esse erro aqui, esse errinho aqui é o quê? É o nosso erro de estado estacionário. Ou, novamente, no livro do nosso Ogata, né, ele chama de erro residual, né? É o que faltou aí para alcançar de fato os 100 graus, tá? Isso só o controlador proporcional não consegue eliminar. Embora ele é inversamente, mais para frente em um outro vídeo, matematicamente fazendo, a gente pode aí, eu posso deduzir para vocês que o controlador proporcional é inversamente proporcional ao erro de estado estacionário. De fato, ele elimina ou ele diminui, melhor dizendo, ele diminui o erro, né? Ele diminui o erro atuante, mas não elimina o erro de estado estacionário, pois é inversamente proporcional ao erro de estado estacionário. Tá legal? Então aí, mas fica aí para um próximo vídeo, tá? Continuando aqui, erro atuante ou simplesmente erro é a diferença entre setPoint PV e erro de estado estacionário ou erro residual, é o quanto que faltou para a PV atingir o setPoint. Tá legal? Como vimos aqui anteriormente. Continuando, regulador integrador ou a integral, a função integral. Em um controlador integral, o valor da saída, né, M de S aí, do regulador é modificado em função do tempo em que o erro ocorre, sendo proporcional ao sinal de erro atuante, que é obtido através da integral sob a curva, né? A área da curva.
a função de transferência desse controlador aí, né? É M de S é igual a KI dividido por S vezes erro de S, né? Só para ter aqui uma ideia, né? Mas ilustrar aqui para não ficar só em palavras, a gente tem isso daqui que quer dizer, ó. A gente tem uma entrada aqui e temos os desvios, né? Essa diferença aqui, né? O erro atuante, ou simplesmente erro, também em algumas literaturas, né? Em alguns livros, eles chamam isso daqui de desvio. Eles chamam isso de desvio. Mas é mais comum, tá? É mais correto falar aí erro atuante ou erro. Mas em algumas literaturas também pode-se ter aí a palavra desvio, né? Que é a menção da diferença de set point e PV, tá? Então, em graus Celsius. Então, é aqui o tempo. Então a gente tem aqui, essa área aqui, ó, é o nosso desvio, né? Com a implementação de um controlador do tipo integrador, o que ele faz? Ele calcula a integral da área sobre a curva. A integral, ela serve, né, matematicamente dizendo, ela serve para calcular de fato a área de uma figura desconhecida. Como assim, né? Como é que se calcula, só para você ter uma ideia, como é que se calcula a área de um retângulo, né, ou um quadrado? É lado vezes lado. Então, lado ao quadrado é igual a área do quadrado. Agora, se eu tenho, né, esta figura aqui, não é um triângulo, né, não é um triângulo retângulo. No meu triângulo retângulo não ficou um triângulo retângulo. Não é um triângulo retângulo. Aqui é uma figura desconhecida. Né, aqui é uma figura desconhecida. Como é que se calcula a área dessa figura? Por integrais. Integrais são parcelas acumulativas da área sob a curva, né? É isso que quis dizer isso aqui. Então, com isso daqui, a gente consegue ter a integral, a função integral do nosso controlador PID. E por que acumulativa? Porque conforme, só representando agora de uma forma mais entendível, digamos aqui que a temperatura, aquecimento, então aqui é a resistência. Aqui é a nossa variável que está sendo medida, né? E aqui a resistência é a nossa variável que está sendo manipulada, né? Então a gente está manipulando a resistência para variar aí a variável medida. Então aqui é a nossa resistência, resistência. E conforme esta curva, né, vai sendo acumulativa devido ao tempo, né, então a gente vai ter uma resposta desse tipo de um controlador integral. Vai ser praticamente um triângulo, né? Então, aqui vou chamar de A. Opa, ficou feio demais. Vou chamar de A. Depois, isso aqui em instante 1. Depois, aqui vai ser Azinho. Né, na mesma proporcionalidade, né? É proporcional ao tempo que ocorre o erro, né? Então, conforme vai mudando, né? Ele também tem a função proporcional aí em cima do erro atuante, ou desvio. A integral, né, como comentado aqui, vai sendo modificada conforme aí o tempo vai passando. Depois aqui a gente tem o seguinte, a gente tem isso aqui é 2A agora, ou seja, né, 2. Tempo vai segundos, vai 1 segundo, tem A, 2 segundos, 2A.
como é proporcional à variação aí do tempo, né, da magnitude do erro, do sinal do erro, a gente vai ter o quê? 2A. Azinho. Só que de uma forma de controle integral. E o controlador integral, ele atua mais devagar, mais lento do que uma ação proporcional. O que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, quando mais para frente aqui vai ter uma tabela dos benefícios, né, de cada controlador, mas só para vocês terem ideia, se eu quero que a curva se acentue de uma maneira mais rápida, ou seja, posso ter esse tipo de resposta, esse daqui, ou um bem agressivo. Isso daqui é diferentes ganhos de KP, né? O controlador integrador também altera aqui o ângulo da curva de subida, né, da rampa de subida. Só que de uma forma mais lenta. O proporcional ele é mais agressivo. Então ele atua de uma maneira mais agressiva. Ou seja, eu consigo mudar este ângulo aqui de uma maneira mais brusca. Tá legal? Mais para frente, né, como comentei, vai ter aqui a tabelinha contendo aí as vantagens aí de cada tipo de controlador. A vantagem de se ter um controlador com ação integral, né, a principal vantagem é a eliminação do erro residual do sistema. Em algumas literaturas, a ação integral é comparada com a palavra reset, e que tem a ideia, né, de, entre aspas, aí, recolocar, isto é, fazer com que o valor de PV seja igual ao valor de set point, quando o sistema entrar em regime permanente. Isso quer dizer o seguinte, voltando aqui, né, ao exemplo da temperatura. A gente tem 100 graus e 0. Tempo. O controlador proporcional vai ficar com o gap aqui, né, com o nosso erro de estado estacionário, ou erro residual. Com o controlador integrador, e ele é acumulativo, quando começar a entrar aí na região de estado regime permanente, né, tempo permanente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma correção, ou seja, ele vai recolocar a PV em cima do set point, ou seja, vai ficar em cima do que a gente queria. Isso daqui, essa diferencinha aqui, é o controlador integrador, né? Melhor dizendo aqui, PI, não, KI. KI. Então, tipo de controlador integrador faz com que chegue, de fato, elimine esse erro de estado estacionário. Tá legal? Por isso, ele também trabalha, né, como comentei, ali no ganho, né? Conforme a gente vai aumentando o ganho, a gente vai ter ali uma resposta um pouco menos agressiva do que um controlador proporcional, tá? Regulador derivativo. Em um controlador derivativo, o valor da saída é proporcional à velocidade de variação do erro. De maneira mais simplista, né, é como se a derivada prevesse o futuro, antecipando o erro atuante, evitando que o erro atuante se torne muito grande, deixando o sistema mais estável. Ou seja, a principal utilização do controlador derivativo é fazer com que o sistema não se torne, né, oscilatório e reduza, né, o sinal de overshooting, né? Esse daqui é o nosso overshooting, né? Sinal de sobressinal. Aí, traduzindo, né? Então, essa aí é a grande vantagem. E também, ele diminui o tempo de estabilização, ou seja, o tempo que demora para o sistema entrar em regime permanente, em tempo de regime permanente. Tá legal? Aqui, né, a função de transferência do nosso controlador, ms é igual a 1 mais tds,
vezes Kp vezes o erro atuante, tá? Muito bem. Como comentei, a tabela, né, essa tabela aqui acompanha muitos alunos aí que já adquiriram o nosso curso, né, do módulo Turbo de instrumentação. Então, essa tabela é muito utilizada, pois a prova é muito teórica, né, aborda conceitos mais teóricos, e essa tabela aqui ajuda e muito a responder esse tipo de questão. Então, ganhos aqui, temos o ganho Kp, Ki, Kd, proporcional, integrador e derivativo. Tempo de subida, o que o Kp faz? Diminui. Ki, diminui. Kd, pequena alteração. O ganho, lembrando que o ganho derivativo é como se ele atrasasse o ganho proporcional, como se fosse freios ali, né, para o nosso ganho Kp. Sobre sinal, né, o MP, o overshooting, o Kp ele aumenta, Ki aumenta, né? Afinal, se a gente está diminuindo o tempo de subida, é muito natural que passe, dê um overshooting, dê um sobressinal no sistema. Sobressinal é o quanto que passou ali do nosso set point. Tempo de estabilização, ali o nosso ganho proporcional não tem quase alteração. O nosso tempo integrador ele aumenta, né? Já que ele vai aos poucos ali chegando no set point, e o Kd ele diminui, né? Esse tempo de estabilização. Erro de regime estacionário, né? Ou erro de estado estacionário, ou erro residual. O ganho Kp diminui, o ganho Ki elimina, que é a principal função aí, né? Diria eu, do controlador integrador, e do ganho derivativo não surte quase efeito. Então você percebe o seguinte, né? A gente tem alguns modos de utilização dos nossos controladores. A gente pode usar somente um controlador proporcional, podemos usar um controlador proporcional integral, proporcional derivativo e o nosso PID, né? Você quase nunca utiliza, você na verdade não utiliza somente o integrador, a gente sempre é utilizado sempre com proporcional. Também não existe um controle ID. Só tipo, é P, E e D, né? Um E comercial. Aqui, o meu E comercial. P, E e D, sim. Somente ID, eu nunca vi. Então, ele é sempre utilizado em conjunto, né? Pode reparar, ou é proporcional integrador, proporcional derivativo, ou P e D, nunca sozinho. O único que atua sozinho é o nosso proporcional. Tá legal? Então a gente tem esses modos de utilização dos nossos controladores. Agora sim, respondendo as afirmativas aqui, né, os itens que ele pediu, vamos aqui lê-los novamente, né? Nos sistemas de controle de processo, o valor de determinada variável é constantemente medido e comparado a um valor de referência previamente estabelecido. A gente viu aqui que esta afirmação aqui, né, vou falar que é uma afirmação, ele está se referindo a um sistema de malha fechada, né, onde a gente monitora ali a saída, o valor de saída com o valor de set point. E isso a gente utiliza a toda hora, né, até aí no nosso dia a dia. Então isso aqui é uma afirmativa verdadeira. 77. O acúmulo de erro em uma malha dispara o modo de controle integral de um controlador PI. A gente viu aqui que o controlador integrador, né, ele de fato sim é acumulativo, né? Afinal ele vai calculando ali a área sob a curva a fim aí de melhorar o desempenho do sistema, eliminando o erro de regime permanente. Então é uma afirmativa verdadeira. 78. Proporcional, invertido e definido são os modos básicos de controle de um controlador PID. Bom, isso aqui é falso, né? A gente sabe que é proporcional, integrador e derivativo, então não tem nem muito o que ficar com dúvida. Controladores PID são sistemas de controle de malha aberta. É falso também, né? Sistemas de controle de malha aberta não têm a realimentação. Ou seja, eu não monitoro
eu não tenho uma retroalimentação, ou seja, eu não calculo o erro. O proporcional, eu tenho o erro, né, que ele é proporcional ao erro, e o erro é a diferença entre PV e setpoint, ou seja, o valor que eu quero menos o valor ali de processo, e isso aí retorna ao meu controlador. Esse retornar é um sistema de malha fechada, um sistema de realimentação. E ele é utilizado sim. Então, o controle PID, com a função somente proporcional, eu já preciso dessa retroalimentação, né, desse feedback. Então, os controladores PID são sistemas de controle de malha fechada, não de malha aberta. Por isso, é falso. O modo de controle proporcional de um controlador PID produz uma ação de controle proporcional à taxa de variação do erro. O que produz a variação da taxa? Falou em variação, eu lembro da aula de cálculo. Falou em taxa de variação, falou em derivada. Falou em derivada, derivativo. Então, taxa de variação do erro é a nossa função derivativa. Tá? Então, ele calcula aí, né, a velocidade que esse erro é gerado. Então, ele tem um controle da malha, tendo função a variação, né, o tempo, a velocidade que o erro muda. Tá legal? Então, é falso. Por que é falso, meu aluno, minha aluna? É falso pelo seguinte dizer, taxa de variação. Se fosse só proporcional ao erro, aí sim seria o modo de controle proporcional. Taxa de variação, falou em taxa de variação, falou em derivada. Falou em derivada para nós aqui, é um regulador derivativo. Tá legal? Espero que eu tenha contribuído com seus conhecimentos sobre matérias de controle automático, né? Nosso controlador PID, no caso, que você se sinta mais confortável em realizar e em responder questões deste tipo em qualquer outro tipo de concurso público. Um forte abraço e até o próximo vídeo.